Agora, meus amigos, é o seguinte, lembra que eu tinha falado nos vídeos anteriores que o retorno do Pedro poderia ser antecipado lá na equipe do Flamengo? De acordo aqui, com o jornalista Vene Casagrande, o processo de recuperação do jogador está cada dia melhor e já em março o jogador pode retornar aos gramados. O Pedro já pode estar à disposição para o início do Campeonato Brasileiro, visto que está chegando aí, né? Logo, logo a gente já tem o Brasileirão começando e esse, segundo ali o Felipe Luiz, o José Boto, é o principal objetivo do Flamengo nessa temporada. Faz um tempo. Nação flamenguista, boas notícias aí para o Flamengo, né? A volta de Pedro, pessoal, já no próximo mês, né? Isso aí eu acho que é uma notícia excelente, né? O Flamengo não foi no mercado, foi, entre aspas, para trazer um substituto para Pedro, né? Trouxe Juninho, né? Mas a expectativa que era para junho ou julho, né? Dizendo que o Flamengo não ia ter sequer Pedro para o Mundial. E o cara faz o maior esforço e já volta o próximo mês, né? Eu acho que é um dos principais reforços do Flamengo nessa temporada. A volta de Pedro, né? Jogador que alto nível, um jogador que desde que chegou ao Flamengo é um jogador que não é polêmico, é um jogador que sempre entra em campo e faz a diferença, né? Então, eu acho que o torcedor flamenguista tá mais do que confiante e animado, né? E agora vai ter o seu atacante de volta, né? Um jogador excelente, nível de seleção brasileira, né? Sei que muitos vão dizer, não, mas ele não se deu bem na Europa. E aí, qual o problema? Se deu bem no Flamengo, né? Eu acho que isso aí já é mais do que importante. A gente espera que ele continue nessa mesma pegada, né? Também tem informações aí sobre Luiz Henrique se complicando, pessoal. Situação de Paquetá não tá boa na Inglaterra e aqui saiu a informação aí que vocês vão ficar surpresos, né? Luiz Henrique também sendo investigado e tendo depósito na conta dele do tio de Paquetá. Esses caras aí, tem hora que eu fico imaginando aonde é que eles estão com a cabeça, né? O cara já tem um salário milionário, bilionário, ainda cai no negócio desse. Vamos acompanhar o vídeo, crédito do vídeo, o canal Opina Porco, o link na descrição. Vamos ver o que é que eles falam sobre esses dois assuntos. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Da manipulação, hein? CPI pedirá indiciamento de tio de Lucas Paquetá por suspeita de manipulação. Além disso, o Luiz Henrique também entra nessa parada aqui. Bruno Tolentino, essa informação aqui é lá do GE, tá bom? Foi ouvido por parlamentares por causa do suposto envolvimento dele com apostas combinadas feitas por ele em jogos de Paquetá e Luiz Henrique. O relatório final da CPI de manipulação de jogos e apostas esportivas está sendo realizada no Senado e pedirá o indiciamento. Tio do meio-campista Lucas Paquetá, atualmente no West Ham. Tolentino foi ouvido por parlamentares em outubro de 2024, quando perguntado sobre transferências bancárias feitas para o atacante Luiz Henrique. Tolentino havia feito apostas combinadas em que o jogador, na época no Real Betis, da Espanha, e Lucas Paquetá levariam cartões amarelos em partidas do Campeonato Espanhol e inglês, respectivamente. Segundo o portal UOL, Tolentino fez transações bancárias no valor de 40 mil a Luiz Henrique. Na audiência de outubro, os parlamentares perguntaram ao tio de Paquetá sobre as transferências. Ele, no entanto, se manteve em silêncio durante todo o depoimento. Documentos analisados pela CPI também indicaram movimentações em quantias financeiras incompatíveis com o patrimônio declarado por ele. Um pouco mais de 250 transações financeiras. Ele pagou a si mesmo, com um montante superior a 800 mil reais. Para justificar o indiciamento, Romário argumenta que o caso de Tolentino se enquadra no artigo 199 da Lei Geral do Esporte, que fala sobre dar ou promover vantagem com o fim de alterar o resultado de uma competição esportiva. A pena nesse tipo de caso varia entre 2 e 6 anos de prisão. Galera, a questão aqui é o seguinte, a gente tem aí o nome do Lucas Paquetá e o nome do Luiz Henrique frequentemente movimentados. Muita gente agora tá falando assim, é por isso que o Luiz Henrique foi negociado lá para a Rússia. Porque nós sabemos que a Rússia ela tá meio isolada do mundo. Então, mesmo que o jogador ele seja banido do futebol, lá na Rússia ele pode continuar a atuar. Então, muita gente tá falando assim, é por isso que ele foi para a Rússia. Por isso que ele foi negociado para a Rússia. Lembrando que na Europa também ele não tava com tanto mercado assim não, viu? Até então, nenhuma equipe tinha feito uma grande proposta pelo Luiz Henrique. Mas vamos lá. A gente tem esse indiciamento aqui, que provavelmente vai acontecer amanhã, na quarta-feira. E além disso, isso pode se estender.
em consequências para Lucas Paquetá, que enfrenta o tribunal inglês já, e também para o Luiz Henrique, que hoje está na Rússia, mas está lá na Rússia, lá ele vai continuar. Agora, com todo o respeito do mundo, os caras são muito burros deles colocarem a carreira deles em risco por causa de 30, 40 mil reais. Não. Por causa de qualquer dinheiro. Porque assim, pega um salário de um jogador de futebol hoje, lá na Rússia, como é o caso do Luiz Henrique, lá na Premier League, como é o caso do Lucas Paquetá. Mano, o salário desses caras... Pra que mais dinheiro, irmão? Os caras colocam a carreira na reta por causa de 30, 40, mas que seja, sei lá, 800 mil reais. Que seja isso, que seja 1 milhão de reais. Peraí, tu tem um contrato de 30, 40 milhões no clube. Fora luvas, fora outras possibilidades na sua carreira, fora patrocínios, fora publicidade, fora um punhado de coisa. Tu vai se sujar por causa de 800 mil, 1 milhão de reais? A não ser que você está sendo coagido, sei lá, ameaçado, mas aí isso já implica em outras sanções, né? Gostaria muito que esses jogadores não tivessem envolvidos com isso, que no final fosse provado que eles não têm nada a ver e tudo mais. Só que, cara, cada vez mais o corredor vai estreitando. Então, assim, eu gostaria muito que esses caras não tivessem envolvido com isso. De verdade. Porque é impressionante, tamanha burrice desse jeito. Jogadores jovens com uma carreira brilhante pela frente em grandes equipes precisar se envolver com manipulação? Eu não consigo entender. É difícil compreender. Será que a ganância cega tanto que permite o cara ser burro? Porque uma coisa é o cara ser ganancioso, almejando, nossa, mas aquele cara tava almejando muito poder, ele se ferrou, mas ele tava almejando muito poder. Ou se não, nossa, mas aquele cara também não tinha porcaria nenhuma. Então o cara partiu pro tudo ou nada. Se envolveu aí com os esquemas e... Agora, outra coisa é o cara ter, tipo, tudo na mão e fazer isso. Aí é burrice, irmão. Então, de verdade, eu espero que fique provado que esses jogadores não tenham se envolvido com isso. E assim, na minha opinião, tanto o Paquetá, o Luiz Henrique, cara, eles não devem ser convocados para a seleção brasileira enquanto essa situação não for completamente esclarecida. Essa é a minha opinião. Se for verdade, é algo muito lamentável. Lamentável mesmo, porque eu não consigo enxergar necessidade de profissionais desse gabarito, com esse talento, estarem envolvidos com manipulações e valores ali que, pô, são pífios, né? Observando ali o contrato que os caras... Pois é, como o Neto aí falou, né, pessoal? Jogador profissional, né, ganha milhões por mês, né? Se envolver com manipulação de jogos, né? Tô dizendo aqui que eles são culpados, mas só de o nome já tá ligado, isso aí já mancha a carreira do jogador, né? De uma burrice muito grande, né? Vamos acompanhar aí. Os caras têm hoje. E agora, meus amigos, é o seguinte, lembra que eu tinha falado nos vídeos anteriores que... o retorno do Pedro poderia ser antecipado lá na equipe do Flamengo? De acordo aqui, ó, com o jornalista Vene Casagrande, o processo de recuperação do jogador está cada dia melhor e já em março o jogador pode retornar aos gramados. O Pedro já pode estar à disposição para o início do Campeonato Brasileiro, visto que está chegando aí, né? Logo, logo a gente já tem o Brasileirão começando e esse, segundo ali o Felipe Luiz, o José Boto, é o principal objetivo do Flamengo nessa temporada. Faz um tempo que o Flamengo não vence a competição do Campeonato Brasileiro e a ideia dessa estruturação e desse elenco amplo que o Flamengo tem hoje, talvez o elenco mais amplo do Brasil, talvez não, é o elenco mais amplo, né, com maior quantidade de jogadores em qualidade do Brasil, seja justamente um diferencial e um reforço para ir em busca da competição do Campeonato Brasileiro nessa temporada.
E assim, cara, eu acho que isso aqui é tudo fruto de um comprometimento muito grande do jogador. Porque nós sabemos, pessoal, que o processo de recuperação de uma lesão, ele não envolve apenas o treino do jogador, o fisioterapeuta, o médico. Ele não envolve só isso. Ele envolve também a parte disciplinar do jogador. Alimentação, boa qualidade de sono, atividades físicas regulares. Não é o cara sair aí na balada, né, andando pra tudo quanto é lado, metendo louco. Muita gente tá falando assim, pô, mas tá muito cedo pro Pedro voltar. Se ele voltar, é perigoso ele bichar de novo. Mas, galera, não é questão assim de o Flamengo vai colocar ele em campo sem ele estar recuperado. Não é isso. Você consegue, sim, observar se o jogador se recuperou ou não de determinada lesão. O que acontece é que alguns jogadores retornam e acabam se lesionando novamente, mas nem por uma questão assim de o clube foi irresponsável e voltou ele cedo demais. Não. São, às vezes, situações ao acaso. E também a questão disciplinar do jogador influencia muito nesse processo. Eu não vou falar o nome não, mas a gente tem um jogador aí que tá lesionado e, mano, tá metendo louco. Tá metendo louco. E aí entra um dos diferenciais, por exemplo, do Pedro. Você não vê o Pedro metendo louco. Você não vê o Pedro em todas as baladas do universo. Você não vê o Pedro tirando foto com cachaça na mão toda hora. Andando pra cima e pra baixo. Neto, mas cada um tem sua vida e tal. Não, eu sei, pessoal. Mas existe uma palavrinha que chama-se comprometimento. E essa palavrinha, ela faz toda a diferença num profissional. Que nem, por exemplo, um médico pode pegar um plantão 7 horas da noite. Ele pode bagaçar o dia inteiro. Beber, adoidado. Quando chegar às 7 horas da noite, esse cara ele vai estar preparado para prestar os serviços dele. Na hora que ele está se prontificando a prestar. De maneira adequada, de forma adequada? Não, ele não vai. Então, para todo profissional, exige uma preparação. Se você tem uma reunião amanhã no seu serviço, onde você tem que apresentar um projeto, você vai se preparar, você não vai? Para isso, você vai querer ter uma noite de sono adequada, para isso, você vai querer ter uma alimentação balanceada para não chegar na hora e ocorrer imprevistos. E para você estar preparado psicologicamente, fisicamente, para aquela apresentação, para aquele momento. Isso chama-se comprometimento. Isso é o que muitas pessoas hoje em dia não têm. Infelizmente, cada vez mais a gente vê no mercado de trabalho tradicional e também o não tradicional que falta esse comprometimento. Quando um cantor vai fazer um show e chega bebaço no palco, não aguentando nem cantar, ficando em pé, você acha que isso é comprometimento? Você acha que isso é respeito com o público que pagou pra vê-lo ali cantar? É que tem gente que acha isso bonito, tem gente que acha engraçado, tem gente que acha legal. Só que enquanto muita gente tá ralando pra ganhar um salário e pagar o ingresso lá, o cara ele tá bebaço no palco sem respeitar o seu público e achando que tá abafando, que tá arrasando. Então todo trabalho, independente se for no entretenimento, no futebol ou no mercado tradicional, ele exige um nível de comprometimento. E aí quando você tem do atleta esse nível de comprometimento, você tem uma boa recuperação, você tem uma volta antecipada. Não é que o núcleo médico tá colocando ele de maneira irresponsável, vão forçar ele desnecessariamente. Não é isso não. Não é isso não. É que o cara ele teve o comprometimento, ele seguiu a cartilha à risca e ele deseja o retorno o mais rápido possível, que ele sabe que o retorno traz visibilidade pra ele, que o retorno é bom pra carreira dele. Jogador que gosta de ficar parado, galera, ou o cara já ganhou muito na vida e tá meio, sabe, que se foda. Ou o cara não respeita o clube, não respeita o torcedor, não tem consideração nenhuma. Nação flamenguista, é como o Neto aí falou, né? Vamos abordar aqui, vamos deixar nossa opinião aqui também sobre esse assunto. Primeiro a questão aí de as investigações, né? Sobre manipulações de jogos, né? Envolvendo Lucas Paquetá e Luiz Henrique, né? Nada comprovado, é apenas um processo investigatório, né? Claro, teve aposta envolvendo Lucas Paquetá, teve aposta envolvendo Luiz Henrique, teve transação do tio de Paquetá para Luiz Henrique, teve várias apostas no mesmo jogo
envolvendo Lucas Paquetá da sua cidade natal. Então, assim, é muita coincidência, né? É muita coisa se ligando contra eles dois, né? É um tema bastante complicado, pessoal. Bastante complicado. Por quê? O cara ganha... Vou botar aqui no mínimo, Paquetá. Não sei exatamente o salário de Lucas Paquetá lá na Premier League, né? Mas é um dos principais jogadores do clube, né? Do West Ham. É um dos principais jogadores do campeonato inglês. Inclusive o Manchester City, antes de sair essa investigação, queria ele, Guardiola. Então vou botar aqui mais ou menos ele ganha ali seus 10 milhões de reais por mês. Luiz Henrique, cara que é promissor, é jovem, jogava no Betis, veio para o Botafogo, começou a ser convocado para a seleção brasileira. Cara, claro, as apostas eram na época que ele estava no Betis, né? Mas é preocupante e é espantoso. Por quê? O jogador ganha 10 milhões, outro ganha 2 milhões por mês. É se envolver em questões de 40 mil, 30 mil. Qual é a diferença que vai fazer, né? O jogador, inclusive, pode ser banido do futebol, né? Ser banido do futebol. Por isso, né? Eu não digo por isso, né? Que eu não tenho certeza, né? Mas, segundo as informações, né? Luiz Henrique, caso seja punido, ainda continua jogando, né? Porque é um mercado russo. O russo está desligado totalmente do resto do mundo em questão em futebol e esporte, né? A gente sabe os motivos. Será que isso foi pensado, né? O futebol russo? Será que ele disse, não, vou pro futebol russo porque caso eu for punido, lá eu continuo jogando? Será, pessoal? É apenas uma pergunta, eu tô perguntando. E aí? Mas é triste, né? É triste ver um jogador com a qualidade de Luiz Henrique, com as qualidades de Paquetá, envolver em questões de aposta esportiva. Não estou dizendo que ele está envolvido ou não, né? Mas que há investigação, né? E pode ser banido sim, né? Os dois podem ser banidos, né? Luiz Henrique, quando estiver jogando na Rússia, ok, né? Tirando da Rússia, ele não pode jogar em nenhum canto mais, né? É uma pena, né? E sobre Pedro, né? Pedro que pode estar voltando antes do tempo aí, né, pessoal? Pode estar voltando já o próximo mês, né? Inclusive, Neto falou aí que é um cara que você não vê ele embalado, é um cara que você não vê ele com bebida, tirando foto. Não. Por quê? Primeiro que ele é um cara bastante religioso, né? Evangélico, né? Eu não sei qual é a religião específica dele. Um cara que tem um segmento, é um cara que tem... Se vê bom caráter nele. Então, dificilmente você vai ver ele fugindo de situações que a gente possa dizer isso aí é errado, não. Pedro ele sempre está naquele caminho, né? E dificilmente você vai ver Pedro se lesionando e voltando naquela data prevista pelos médicos. Ele sempre volta antes, né? Ele é focado, né? É focado, né? A gente sabe que alimentação, tudo pode ser a favor de Pedro nessa questão aí, né? E eu acho que é uma ótima notícia para o Flamengo, né? A volta de Pedro, né? Jogador que para mim é um dos principais jogadores do futebol brasileiro, não é só do Brasil. Então, é um jogador futebol brasileiro, não só do Flamengo, né? Mas do Brasil. Então é um jogador fundamental, inclusive tem planos de defender a seleção em outra Copa do Mundo. Eu sei que o Flamengo com Pedro fica mais forte ainda, né? Sobre a questão aí dele voltar antes do tempo, não é que o Flamengo vai antecipar, pessoal. É porque ele tem uma carga, né? Tem uma carga a ser seguida, né? Essa carga que está chegando hoje, esse nível de hoje, está previsto para chegar em junho. Ele já atingiu, né? Sua preparação física, o Flamengo só vai botar no momento certo. Não é que vai antecipar, né? Tem que entender isso. Né? Então é isso, pessoal. Peço aí para você deixar a sua opinião, se inscrever no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.